deletério, né? Principalmente para aqueles estados que têm produção industrial de maior valor agregado. E a gente precisa, obviamente, sentar na mesa, deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado as questões políticas, deixar de lado o revanchismo, as narrativas e trabalhar. A gente precisa agora estabelecer uma mesa de negociação. O que a gente vê é que dos países do G20, o mais afastado da Casa Branca é o Brasil. A gente tem dado demonstrações muito ruins, como foi agora na última reunião dos BRICS. Então, nós precisamos estabelecer o consenso e lembrar o seguinte, os americanos sempre foram aliados de primeira hora do Brasil. É o maior investidor estrangeiro direto no Brasil. Então a gente tem muito a perder, isso não é bom para ninguém, não é bom nem para o Brasil, nem para o americano, porque vamos lembrar que vários produtos brasileiros são importantes para empresas americanas, eles não têm substitutos compatíveis à altura, então a gente precisa também, eles também precisam resolver essa equação, e aí é hora de afastar a questão política de lado. Vamos pensar que recentemente o México foi sobretaxado, também tinha uma questão política imersa na aplicação da super tarifa, da super taxação ao México, mesmo sendo o governo do outro alinhamento, sentaram na mesa, discutiram e chegaram numa boa equação. A Argentina está chegando numa boa equação. Então o que se espera agora da diplomacia brasileira, nós temos até agosto para que essas medidas sejam efetivamente concretizadas. A gente tem tempo para resolver essa situação. E como é que se resolve isso? Negociando, conversando, com esforço diplomático, com bom senso, pensando que as relações Brasil e Estados Unidos são duradouras, elas perpassam o governo. Então está na hora da gente ter visão de Estado para resolver a situação. Ficar na narrativa, na agressão, não vai resolver absolutamente nada. A gente tem que ver o interesse das empresas brasileiras, o interesse do povo brasileiro, o interesse das pessoas. E o impacto para São Paulo, que ele pergunta? O impacto é negativo, porque, como eu falei, São Paulo é um grande exportador, o maior destino de exportações industriais do estado de São Paulo são os Estados Unidos. Então, obviamente, é deletério, pega empresas importantes, como, por exemplo, a Embraer, que fechou grandes contratos agora recentemente. Então, é algo que a gente tem que resolver. A gente está fazendo a nossa parte, nós já estamos conversando com a embaixada na escala. O esforço diplomático agora cabe ao governo federal e cabe a ele sentar na mesa, negociar e resolver, apontar um caminho, como a diplomacia brasileira sempre fez ao longo da sua história. O presidente Lula ele tem que interferir no STF? Você acha que o julgamento do pessoal tem que ser suspenso diante disso? Não estou falando disso, estou falando que agora o esforço do governo brasileiro tem que ser resolver a questão da tarifa. Governador. Vocês viram aí, né, pessoal? Ainda bem que o grande mentiroso admitiu que é negativo para o estado de São Paulo, para a Embraer, e que é um dos estados que mais faz negócio com os Estados Unidos. Mas o bolsonarista ele é sempre cínico e mentiroso, ele tenta inverter o que aconteceu de fato. Você viu que a palavra que ele mais repete é narrativa. O bolsonarista gosta muito disso, porque eles é quem tentam criar narrativa e tenta emplacar dizendo que é os outros. Ele fala que tem que negociar. Mentira, já estava negociando. A União Europeia estava negociando, o Trump taxou. Ele falou no México aí que o México tinha chegado a um acordo, ele taxou o México de novo. Ele taxou a Coreia do Sul, que é aliado. Ele taxou o Japão, que é aliado. Ele taxou o Canadá, que não tem nada a ver com o BRICS, não tem nada a ver com o comunismo, não tem nada a ver com Venezuela. Interessante que o bom da extrema-direita é que ela mente e ela mesmo se desmente por si. Só foi ele falar no México nessa entrevista aí, o Trump taxou o México de novo, mostrando que não tem nada a ver com o BRICS, não tem nada a ver com o Lula. O Lula não governa o México, o Lula não governa o Canadá, o Lula não governa a Coreia do Sul, que é aliada dos Estados Unidos, ele não governa a União Europeia, que é aliada dos Estados Unidos e que está lá com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Ou seja, é porque o Trump é lunático, ele não sabe governar e ele está criando esse ar de loucura aí para tentar fazer com que o mundo se ajoelhe a ele, mas não vai conseguir. Quanto mais ele faz isso, mais piora a situação dos Estados Unidos, que já é ruim. O agro lá já está batendo muito nele, a imprensa já está batendo muito nele, o americano, quando começa a pagar carne mais cara, café mais caro e um monte de produto que compra do Brasil e de outros lugares, inclusive fertilizantes que eles compram do Canadá, eles vão ver que é um velho louco que está arruinando a economia do Brasil. Outra coisa que ele fala a diplomacia brasileira, que sempre foi um aliado de primeira hora. Ele fala da diplomacia antiga, da direita, quando os militares governavam, que eram submissos, pau-mandados dos Estados Unidos, faziam o que os Estados Unidos queria. Hoje em dia o mundo mudou, a economia mudou, o futuro é o BRICS, o futuro é
a China. Será que ele que governa o estado mais importante do Brasil quer que o Brasil rompa com a China, com a Índia, rompa com a Rússia, com a Austrália, com a África do Sul? E se ali seja pau-mandado dos Estados Unidos, que é uma economia em decadência, está lá devendo quase mais de 200% do PIB é a dívida dos Estados Unidos, só a China eles devem mais de $1 trilhão, ou mais 2 trilhões no Japão. É essa a economia que ele quer que seja submissa, que nem o Milley. O Milley foi lá puxar o saco, foi para posse, lamber as botas do Trump. Ele não teve pena da Argentina, não está nem aí para o Milley, ele não está nem aí para ninguém. O Elon Musk patrocinou a campanha do Trump, deu bilhões para a campanha do Trump. Ele está falando até de deportar o Elon Musk. O Elon Musk hoje já curtiu um post aí apoiando o impeachment do Trump. Foi o Lula que fez o Elon Musk romper com o Trump, é porque o Trump ele é narcisista, é egocêntrico, é lunático e ele é mau, é um ser sem alma, que persegue imigrante, que não gosta de latino, que não gosta de brasileiro, que não gosta de pobre, que não gosta de negro, que não gosta de palestino. Não é culpa do Lula. O Lula está fazendo certo, tentando reavivar o Mercosul, que incomoda os Estados Unidos, fortalecendo o BRICS, que incomoda os Estados Unidos, negociando com a China, que incomoda os Estados Unidos, porque o Lula pensa no bem do Brasil, nos empregos, nos investimentos. A China vai fazer ferrovias aqui, que vai de um oceano a outro, que vai gerar milhares de empregos, está investindo bilhões na Bahia, está investindo no Brasil. E os Estados Unidos, o que está investindo? Está querendo taxar, querendo dar prejuízo à nossa nação, mas traidores da pátria, que nem o Tarcísio, que nem o Bolsonaro, torcem por prejuízo. E tem gente que quer um homem desse na presidência da República. Se ele fosse presidente, ele estava de joelho pagando uma pro Trump. Ele estava lá lambendo as botas do Trump. Ele é mais perigoso e muito mais submisso do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro pelo menos não está com cargo. E está com medo de ser preso. E ele não. Ele é governador de um estado importante e mesmo assim não está nem aí para os empregos de São Paulo. E inclusive o Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara, entrou com uma denúncia porque ele foi no STF pedir para o Bolsonaro sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Ele deveria, como o Lindenberg falou, ser acusado por obstrução de justiça. Espero que seja pedido o impeachment do Tarcísio também por obstrução de justiça e traição da pátria.